Olá pessoal, vamos lá dar uma estudada sobre concentração comum. Então vai ser uma aula bem rápida explicando para vocês o conceito básico aqui de concentração comum e alguns exercícios para explicar como que determina a concentração comum. Então aqui eu tenho o preparo de soluções, né? Toda solução é preparada nesse esquema. Eu faço a pesagem do material. Ele é dissolvido num becker inicialmente, com água ou solvente próprio, e depois é colocado dentro de um balão volumétrico para fazer o preparo da solução. Tá? Que o balão volumétrico é por conta da precisão dos volumes, tá bom? E aí tem o conceito, uma revisão, né, do que é soluto, que é esse material em menor quantidade, que vai ser dissolvido pelo solvente. O solvente é aquilo que está em maior quantidade, vai ser usado para dissolver. E a solução é a mistura dos dois. Então, a solução é uma mistura homogênea. Tá? E aqui o conceito de concentração de soluções. Para qualquer tipo de concentração de soluções, existe uma regra básica, né, que a gente já viu, que a concentração vai ser sempre a quantidade de soluto por quantidade de solução. Não importa o que eu estou trabalhando da quantidade de soluto. Se é grama, se é volume, se é número de mol, não importa. Tá? Se é volume de soluto, não importa. O que importa é que seja a quantidade de soluto por quantidade de solução. Aí aqui a definição, né, está relacionada com a quantidade de soluto existente dentro de um determinado volume de solução. E aí a gente vai falar da concentração comum. Concentração comum é a relação entre a massa do soluto e o volume de solução. Existem alguns aspectos aqui só de notação mesmo. Então, toda vez que vocês verem uma grandeza com índice 1, é porque eu estou relacionando ao soluto. Se tiver índice 2, é sobre o solvente que eu estou falando, e se não tiver índice nenhum, é da solução. Tá bom? Por isso que ele aparece dessa maneira. Aqui a fórmula vai ser sempre essa da concentração comum. Concentração é massa dividido por volume de solução. Tá bom? E aí vamos para os exercícios para vocês entenderem o que eu estou falando. Então eu tenho lá, um químico misturou 33 gramas de ácido sulfúrico em 200 ml de água. No final ele obteve 220 ml de solução e ele quer saber qual é a concentração em gramas por litro. Tá? Então, como ele quer saber em gramas por litro e o meu volume está em ml, eu preciso transformar de ml para litro. Então eu faço essa conversão de unidade, 1000 ml 1 litro, 220 ml x litros. E aí eu obtenho 0,22 litros. Com essas informações que eu tirei do exercício, né? 33 gramas, aqui é a massa. O volume final, né, que é o 220, eu trabalho sempre o volume final, que é o volume da solução. Eu determino a concentração. Vou dividir 33 por 0,22, que dá 150, dá 150 gramas por litro. Tá bom? Que já está em gramas por litro. No exercício 2, eu tenho uma solução que foi preparada com soda cáustica, né, o hidróxido de sódio, em 600 ml de água e chegou no final de 620 ml. Aí ele diz que a concentração é essa daqui, então ele já te dá a concentração de 7,5 e ele quer saber a massa que eu coloquei, né, quanto que eu coloquei em massa do hidróxido de sódio. Então a massa é minha incógnita, o volume é o volume já convertido, usei o mesmo esquema para converter o volume final, e agora eu tenho o valor de concentração, então eu vou substituir os valores, concentração aqui na posição de concentração, volume na posição de volume. Como eu quero isolar esse termo, vou multiplicar esses dois, e aí já dá o valor em massa que eu pesei para obter uma solução nessa concentração, tá bom? É isso, para concentração de soluções, é isso que a gente tem. Falou? Valeu!